Nós vamos até o Instituto de Longevidade Mongeral Aegon conversar com o gerente Antônio Leitão. Primeiro, bem-vindo, muito obrigado aqui em estar na Rádio Sonho, Leitão. Bom dia, José. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sonho. Muito bem, vamos definir primeiro o que é uma cidade boa para envelhecer. Perfeito. Bom, uma cidade boa para envelhecer é uma cidade, em primeiro lugar, que garante boas condições, né, de qualidade, garante uma qualidade de vida para todas as idades, né? Muitas vezes a gente tem serviços, né, na cidade, a gente tem uma cidade que até você olha assim e fala, pô, mas essa cidade tem uma boa estrutura médica, hospitalar, essa cidade oferece boas condições de estudo, oportunidades de trabalho, etc., o que, obviamente, as pessoas percebem. Só que o que acontece? Como a gente está envelhecendo, como a população brasileira e mundial está vivendo cada vez mais tempo, esses serviços que existem, claro, eles são importantes que existam, o fato de eles existirem já é algo bom, mas eles precisam atender necessidades específicas e que são mais características, né, dessa população que vai viver mais tempo. Então, uma cidade boa para envelhecer é fundamentalmente uma cidade boa para todas as idades, não pode ser uma cidade boa só para quem é jovem e que está nas suas plenas faculdades físicas e mentais. Então, o que a gente olha nesse índice, para concluir e passar para a tua próxima pergunta, é a existência de serviços que atendam a população, mas a gente insere também, né, algumas questões que são específicas à necessidade de pessoas acima de 60 anos. Vamos lá, que condições são essas? Olha, a gente olha no nosso índice, tá? Vou responder referenciando pelo índice, porque isso é importante, até para os ouvintes entenderem, né? A gente, para fazer uma pesquisa como essa, a gente precisa olhar para os dados públicos, a gente não inventa nada da nossa cabeça. A gente olha o que existe de informação, tá? Que existe informação pública, até para a gente poder comparar, né? A gente está nessa segunda edição do IDL, analisando 876 cidades. Então, para a gente comparar 876 cidades do Brasil, a gente precisa partir de uma base comum. Que base comum é essa? São os dados existentes de fontes como IBGE, de fontes como DataSUS, de fontes como o Ministério do Trabalho, assim por diante, tá? Então, o que a gente olha no IDL? A gente olha cuidados de saúde, que são os serviços médicos disponíveis nos municípios. A gente olha bem-estar, que é quão saudável é essa população, que condições essa cidade oferece para que essa população seja saudável e justamente não precise tanto dos serviços médicos, né? Porque uma coisa é você ter o médico quando você fica doente, a outra coisa é você não ficar tão doente e não precisar tanto de serviços médicos. Então, cuidado de saúde, bem-estar, habitação, sobretudo pensando nessa questão do envelhecimento, é super importante, condições, por exemplo, que haja as ILPIs, as instituições de longa permanência para idosos, os condomínios, as casas sejam adaptadas para pessoas mais velhas, né, em termos de acessibilidade. Então, habitação, finanças, educação e trabalho, cultura e engajamento, então, são 6 variáveis que eu citei até agora, e uma 7ª variável, quando eu digo variável, porque esse é o termo técnico que a gente usa, eu estou falando de campos de avaliação, campos de análise. Sua pergunta é, o que a gente está olhando? Então, a gente está olhando esses seis campos de avaliação, e um 7º campo de avaliação, que nós na pesquisa chamamos de indicadores gerais, mas que não é algo específico a uma área como os serviços médicos, ou como as finanças, ou como a habitação, ou como a educação e trabalho, mas que traz indicadores importantes de bem-estar e que não se encaixam em nenhum campo específico como esse. Vou te dar alguns exemplos. Se o trânsito da cidade é muito violento, né, se ele tem mortes, costuma ter mortes associadas a acidentes, a desigualdade social de renda, então tem um dado que se chama de coeficiente de Gini, que mede a inequidade de distribuição de renda, então a gente insere aí também. Então a gente olha vários aspectos que são importantes para gerar um bem-estar para a população, considerando sempre fatos de que estamos vivendo mais tempo. Muito bem.
juntando todos esses indicadores, nesta segunda edição, o Instituto chega à conclusão que São Caetano, aqui no estado de São Paulo, está em primeiro lugar entre as melhores cidades para envelhecer no Brasil. Como é que está o ranking das 10 cidades, das 10 primeiras cidades, Leitão? A gente separa em 2 grupos, tá? Que a gente chama de cidades grandes e a gente chama de cidades pequenas. Tá? Vamos lá, o ranking das cidades grandes. São Caetano do Sul é a primeira, né, entre as grandes, e entrou na avaliação pela primeira vez esse ano, na primeira edição da pesquisa não estava. A segunda é Santos, tá? Santos, que foi a primeira entre as cidades grandes na primeira edição. Aí depois, terceiro, Porto Alegre. Quarto, São Paulo. Quinto, Florianópolis, em Santa Catarina. Sexta, Niterói, no Rio de Janeiro. Sétima, Rio de Janeiro, capital. Oitava, Atibaia, aí próxima capital de São Paulo. Nono, Catanduva. E 10º, Americana, em São Paulo. Tá? Isso entre as cidades grandes. E entre as cidades pequenas, o ranking é, em primeiro lugar, Adamantina, no interior de São Paulo. Segundo lugar, Vinhedo, também no interior de São Paulo. Terceira, Lins, no interior de São Paulo. Aí o interior de São Paulo praticamente comandando aí os 10 primeiras entre as pequenas. Quarta, São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Quinta, Itapira, interior de São Paulo. Sexta, Tupã, interior de São Paulo. Sétima, Fernandópolis, interior de São Paulo. Oitava, Votuporanga. Nona, Dracena, ambas no interior de São Paulo. E 10º, para quebrar um pouquinho, Esteio, no Rio Grande do Sul. Essas são as 10 entre as grandes e as 10 entre as pequenas. Leitão, por que essa... a gente sabe que São Paulo é um estado muito mais desenvolvido do que outros, como os estados do Nordeste. Mas por que essa disparidade das cidades pequenas de São Paulo, atingindo 9 entre 10 no ranking, e outras cidades de outros estados, Santa Catarina, por exemplo, mesmo o Rio Grande do Sul, não tem cidades entrando nessa disputa aí? Perfeito. Veja, um ponto que você falou, né? O IDL, que é interessante ressaltar, o IDL, ele reflete, né, a realidade social e econômica do Brasil. Certo. Né? E a gente traz um ângulo para essa análise específico dessa questão da longevidade e atenta de modo particular para a questão, puxa, o que vai afetar a vida de uma população que está envelhecendo. Então, a gente traz para dentro dos indicadores itens que se relacionam a esse ângulo de análise específico. Dito isso, que de alguma forma particulariza a nossa análise, de forma geral, o IDL vai refletir a realidade social e econômica do país. Tá? Então, é por isso que a gente encontra uma similaridade entre o resultado do IDL e o resultado de outros índices de desenvolvimento social e econômico, como o IDH, o Índice de Desenvolvimento do Município, etc. Então, perfeito. Então, isso para um preâmbulo. O interior de São Paulo, em particular, a gente, como você mesmo falou, né, o estado de São Paulo é um estado muito rico, né? E o interior de São Paulo, em particular, né, a gente sabe que a força do interior de São Paulo é muito grande, né? E em comparação com outras realidades, assim, aqui nesses 10 iniciais você tem 9 do interior de São Paulo, mas as cidades do interior de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, também estão bem ranqueadas, tá? Elas estão ali, porque elas, de fato, não ficaram entre as 10, mas elas estão bem ranqueadas, sim. Mas, de fato, aí, por uma questão da forma como a gente organiza os pesos, né, e o valor que os diferentes itens de análise têm, acabou que ficou São Paulo entre as 10, 9 entre as 10 primeiros. Mas na primeira edição não foi assim. Na primeira edição a gente tinha uma variação um pouco maior. Perfeito. Muito bem. Eu agradeço ao Antônio Leitão, que é gerente do Instituto de Longevidade Mongeral Egon, que fez esse levantamento em quase 900 cidades e deu São Caetano, entre as grandes, como a melhor cidade do Brasil para envelhecer.
Como eu estou aqui ao lado de São Caetano, vou dar um pulinho e respirar um bom ar para envelhecer, tá bom, Leitão? Muito obrigado. Tá joia, obrigado, José, bom dia para todos vocês aí.